Colegas, Valesca, tudo bem? Olá, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo, hein, Valesca? Um pouquinho, né? Você veio aqui numa época que vocês fizeram uma série maravilhosa com moradores de rua? Sim, Diário das Ruas. Diário das Ruas. Gente, quem não viu precisa ver, muito emocionante. Obrigada. Você inscreveu em algum prêmio? Vamos escrever. Agora no meio do ano será escrito. E você vai vir aqui para contar que ganhou, porque Sim. foi o Que máximo bom, aquela que série. bom que vocês gostaram. E essa série que vocês fizeram não foi diferente, né, Luciano? Foi bastante, como eu falei nas nossas entradas, né, Regina? A gente foi cansativo, né, Valesca? Mas assim, a gente conseguiu, eu acho que extrair bastante do que estava aquela situação, né? Que era uma tragédia sem precedente aqui para nossa região. E a gente, enquanto jornalista, pôde presenciar uma situação muito triste, né? Assim, a gente viu na matéria, né, Regina? Os moradores que perderam tudo, batalharam para comprar uma casa e de repente ver, por causa de uma tragédia da natureza, o seu sonho de repente, de um dia para o outro mesmo. Assim. Mas assim, ó, só para quem está em casa entender. Então, como todo programa de televisão, vocês têm uma pauta, tudo certinho e tal. Acontece uma tragédia. E quase sempre é final de semana, é feriado, né? Tem essa máxima no jornalismo que... A gente brinca que é a Nossa Senhora do Factual. Que ela, às vezes está do nosso lado, às vezes ela está contra a gente. Sim. Como é que mobiliza? Todo mundo de folga, um fim de semana, era ali, se não era carnaval, era véspera, né? Como é que você mobiliza a equipe e fala, esquece tudo porque o assunto agora é esse? Como é que faz isso? A Valesca é gerente de jornalismo e Luciano Penteado é repórter, então assim, os dois trabalhando em conjunto o tempo todo. Como é que faz? Então, nós fomos mais no pós, né? Fomos no final de semana passado, já havia passado um tempo da tragédia justamente por isso, para ver o que você tinha ainda para mostrar, porque um problema das grandes tragédias é que você tem uma cobertura massificada quando acontece. E depois que a tragédia esfria... Tanto que tinha pouca equipe lá, né, Val? Exato, não tinha quase poucas ninguém. equipes e daí nós ficamos surpresos, né? Depois de quase um mês, você vê ainda tantos estragos, a cidade ainda, a parte turística um pouco mais limpa, um pouco mais arrumada, né? Porque os próprios moradores têm mais recursos, né? Mas você vê nas periferias muita sujeira ainda. Visitei uma moradora que parte do terreno da encosta estava dentro da cozinha dela ainda, Valesca. entendeu? E, enfim, eu acho que ainda tem muito trabalho pela frente, né? E vocês ficaram lá quanto tempo? Nós ficamos 3 dias gravando direto, Regina. Essa daí é uma casa, né, até que de alto padrão, a Rio Santos, totalmente, né? E tá assim ainda, viu, Regina? A gente tá vendo imagens de quando a gente foi. Continua desse jeito. Praticamente igual, assim, porque o trabalho é constante, né? As equipes de limpeza... E não para de chover, né, Regina? Exato, também. A previsão para hoje é de mais chuva. Então, assim, essas encostas, elas continuam rasgadas, né, de lama. Então, assim, qualquer chuvinha que dá, já desce lama. Não, claro, com essa magnitude de destruição. Mas já tá molinho, né? Cai um pouco de água. Exato, a sujeira, o trabalho de limpeza, ele vai ser ainda constante, enquanto não resolverem a questão das encostas, né? Vai continuar descendo lama a qualquer chuva, a qualquer temporalzinho. Já e a questão dos moradores desabrigados, né, Lu? Foi uma coisa que você cobriu mais ostensivamente, né? Inclusive, a gente comentou, né, Regina, dos desabrigados, que vai demorar ainda para ter uma solução definitiva, que é aquela parceria do governo do estado com a prefeitura, que é um prédio da CDHU. O vice-prefeito de São Sebastião disse à nossa equipe que vão ser 180 dias para que esse projeto esteja pronto. Então a gente vai ficar em cima cobrando, né? Sim. Esses 6 meses. Em 6 meses realmente vai haver essa solução, porque as pessoas estão sem onde morar, né? Parte das pessoas perderam as casas, porque as casas foram destruídas, e parte estão com a casa em pé, mas estão sem poder voltar para casa, porque a casa está interditada. Então ficaremos em cima para cobrar. Exato. Porque você veja, teve a pandemia. A hora que as coisas começam a andar, vem essa... Quer dizer, é uma tragédia humanitária, é uma tragédia pessoal, porque você vê que a vida não anda, né? A hora que você acha que vai, acaba tudo. E são cidades turísticas, né? Vivem do turismo. Então, precisa disso para a renda de todo mundo ser mantida, né? Eu conversei, inclusive, com uma comerciante, uma dona de uma rede de restaurantes. A gente, na verdade, conversou com vários comerciantes, mas essa em especial... Ela disse que ela nem está esperando nada da Páscoa, porque assim, tem o feriado, as pessoas vão, entre aspas, folgar, mas quem vai para um lugar desse, né, Regina? Com as praias sujas, com a cidade destruída. Sem estrutura. E com esse risco ainda de ter novos desmoronamentos, né? Porque ainda há esse risco. Ainda há esse risco. Eu lembro que eu perguntei para você onde é que vocês ficaram. A gente ficou numa pousada lá de Juqueí,
que é do lado de Barra do Saí. Barra do Saí, gente, é uma praia, é tudo São Sebastião, é um município, né? Barra do Saí é uma das praias que foi a mais atingida, onde teve a maior quantidade de mortos, foram 64, né? E só que a situação lá estava tão degradante que a gente teve que ficar na praia vizinha, que é Juqueí. Inclusive é uma praia mais de alto padrão. Pegar a estrada. Tem que pegar a estrada. É perto até, Regina, mas tem que pegar a estrada. Tem esse deslocamento. Ficamos nessa pousada de Juqueí e só tinha gente, né, Val? Acho que um casal, a pousada grande, vazia, porque estão sem receber os hóspedes, e o dono da pousada também, sem perspectiva da Páscoa, porque ele sabe que não vai conseguir em um ou outros feriados recompor as perdas, os prejuízos desses dias de perda, né? Uma vida, prejuízo, né? Uma vida levada. E os animais? Então, os animais é uma questão à parte, Regina, porque eu estava comentando até com o Luciano que as pessoas interpretam mal a humanidade, né? Tipo, como se os animais não fizessem parte da humanidade, mas como não? Se hoje todos os lares brasileiros praticamente têm um cão, um gato, né? Pelo amor de Deus. Você precisa pensar nisso, né? Principalmente durante as tragédias, porque é uma forma de recompor a família. A família que já perdeu tudo, perdeu todos os bens materiais, né? E o próprio bichinho, coitadinho? Exato. Então, tem dois... o Luciano fez 3 matérias focadas nas pessoas, comércio, reconstrução da cidade, e eu dediquei as minhas a esse lado pouco falado, porque são duas situações. Primeiro, o resgate, porque como são áreas de encostas, de morro, é muito perigoso para o próprio morador ir atrás, se arriscar, ir atrás do bichinho. E outra porque eles estão ali em sofrimento. Então, uma matéria a gente fez só sobre o GRADE, que é um grupo formado por voluntários, tem no Brasil inteiro, são 60 voluntários, que tem outras profissões, tem também médicos, olha, estamos vendo as imagens agora, médicos veterinários, jornalistas, é um grupo de voluntários que se dedica ao resgate desses animais que estão em sofrimento durante as tragédias, né? E entregam às famílias, né? Meu Deus. E não é só gato, cachorro, mas Eu imagino papagaio. Teve um papagaio, né? Ah lá, tá Tem vendo? um papagaio, que é o papagaio da Anitta, nossa colega que nós entrevistamos. Resgataram porcos, resgataram... E mesmo animal que não tinha tutor, animal silvestre. Sapos, porque isso faz parte da recomposição também do meio ambiente, do ecossistema, entendeu? Olha lá, todo animal. Era um porquinho? Era um porquinho. Toda a vida, o lema deles é que toda a vida importa. E de fato, sim, né? Os sapos resgatados. Exatamente, porque isso faz parte do equilíbrio, né, do nosso ecossistema. Meu Deus do céu. Então, olha, 2 mulheres, né, nós estamos agora no mês da mulher, muito bonito o trabalho dessas 2 moças, né, uma é veterinária, outra é jornalista. E eu imagino tem as suas profissões, né, e se dedicaram durante 15, 20 dias só para fazer esses resgates, né. Então, elas abriram mão das suas vidas. Todos os voluntários do GRADE são assim. Uma delas até é do interior, né? Sim, deixou a família no interior só para ficar em São Sebastião. E eles atuam em grandes tragédias. Então, por exemplo, Brumadinho também, nos incêndios no Amazonas. Petrópolis, sim, a Flávia, se não me engano. E tem uma questão que é o seguinte, o animal está acuado, com fome, então é óbvio que tem um nível de agressividade, aliás, como todo ser vivo, diferente do que ela está na casinha dele. Às vezes, a pessoa tem a boa vontade de resgatar, mas ela pode piorar a situação. Por exemplo, o gato. O gato, ele é mais arredio, ele é mais sensível ao ambiente. Se você chegar perto de um gatinho que, por exemplo, está papari, como foi o caso, e você afugenta o gato, acabou as chances, né, de você resgatar o animal. Um cachorro acuado também. Ele vai, dentro de uma situação de estresse, ele pode reagir de forma negativa. Ah lá, né? olha. Sim, olha, os gansos, né, os patos. Porque muito algumas legal pousadas tinham gansos e patos. E nós acompanhamos, então, como eu te falei, são duas vertentes importantes. O resgate e depois, como é que você faz com esses animais resgatados? Boa, Valesca. Porque você tem também os moradores. Agora, hoje saiu essa novidade de que as pessoas vão ser realocadas em espaços mais definitivos. Mas até então, né, isso nem aconteceu ainda, foi só a notícia que atualizou hoje, até então as pessoas estavam abrigadas na casa de parentes ou em pousadas. Tudo provisório. Provisoriamente. As pousadas não podiam levar os animais? Exato, não podia? Então, não pode. Então, o que Por isso você faz? Nem todos foram para as pousadas. Até tem. Eu confrontei isso com o CCZ, o Centro de Zoonoses,
E eles me disseram que alguns têm, mas, gente, alguns não é tudo, né? E o que você vai fazer, então, com esse animal que não pode ficar com o dono porque o dono está numa pousada ou está na casa de um familiar? É igual os moradores em situação de rua. Exato, daí você aumenta o abandono, né? Aumenta o sofrimento da família porque não pode estar junto na sua integralidade, porque o animal faz parte da família, e você só vai colocando mais camadas em cima de uma tragédia. Isso tudo tem na matéria? Tem, então eu queria convidar vocês. Pronto, vamos ver. Que pecado dos bichinhos, gente. Sim. A família fica sem o bicho fica sem a família? Sim, pela vida. No meio da tragédia em São Sebastião, a música de Vinícius de Moraes ganha novo sentido. A dona Fia e a gatinha Mimi estão agora mais uma vez juntas. Ô filho, a mamãe, filhão, a mamãe, neném, ô meu amor. Seu Flávio é mais um dos muitos moradores que perderam tudo, ou melhor, quase tudo. Aí, ó, ela aí, ó, a estrelinha, ó. E o senhor ficou feliz de encontrá-la? Não tem como, isso faz parte da família, né? A casa o senhor pode reconstruir, mas uma amizade assim, não. Nunca. Isso aí é um amor infinito, né? Isso aí é um amor para toda a vida que a gente tem. Promover reencontros. Devolver um pouco da alegria e do conforto aos moradores e animais que se veem perdidos em meio ao caos. Essa se tornou a missão de voluntários que trabalham sem pausa desde o dia dos temporais, antes mesmo que os grupos especializados de resgate chegassem. Eles estavam nos escombros. Muitos estavam em áreas que a gente não conseguia ter acesso, né? A gente começava a usar de patezinho para poder trazer, a maioria gato, a maioria animais também muito traumatizados, então a gente teve até que usar cambão para a gente conseguir tirar, mas graças a Deus a gente conseguiu, né? Que Deus ajudou a gente a tirar. A Ana e outros protetores fizeram tudo o que podiam para salvar esse beagle, que havia ficado preso debaixo da estrutura de uma casa. Com graves ferimentos na coluna, ele chegou a receber socorro horas depois, mas morreu durante a sedação. À medida que os pedidos de ajuda iam chegando, junto com os animais agora sem donos, a dimensão do problema tomava forma. E eles conseguiram autorização temporária para usar uma quadra anexa ao Instituto Verde Escola, que chegou a abrigar cerca de 50 cães e muitos gatos, que nem foi possível contabilizar. Meu marido, ele fala, amor, não chora pelos que você não pôde ajudar. Se alegra pelos que você ajudou, que vocês ajudaram muitos. É que a gente sempre acha que é pouco, porque vai desmobilizar aqui, mas a gente vai continuar subindo o morro. Ajuda que foi essencial para mais um reencontro. O dono do Todd morreu na tragédia, mas graças ao trabalho dos voluntários, ele e outras dezenas de animais foram devolvidos às famílias. Outra parte essencial desse trabalho é pensar onde esses animais vão ser abrigados. Esse hostel aqui em Boiçucanga abriu as portas para recebê-los. Você chegou a abrigar aqui quantos animais, mais ou menos? É bem difícil ter a noção, né? Porque foi o cenário de guerra. Foi muita gente chegando com o animal no colo, os resgates do grade também. Mas eu acredito que chegou a abrigar cerca de 45 animais. Assim. Chegou a um ponto que tinha animais em 7 baias, né? Que construí 7 baias de pallets ali. E depois foi para os quartos e banheiros. De portas fechadas para os hóspedes e abertas para os bichos, o lugar funciona agora como ponto de recebimento e distribuição de ração. Foram mais de 8 toneladas arrecadadas pelas redes sociais, que ele e os amigos fracionam e entregam nas zonas mais atingidas pelo desastre. O que aconteceu é incrível porque, assim, eu nasci e fui criado aqui, né? Então, assim, nesses últimos dias eu conversei e me juntei a fazer algo com pessoas que eu cruzei a vida inteira e eu nunca parei para conversar, né? Porque cada um tem a sua vida, o seu ritmo, né? E, então, o positivo disso é que eu acho que o pessoal daqui ficou muito mais unido. Eu ganhei novos amigos, eu fiz bons amigos. Após quase um mês de mobilização, os moradores e voluntários sabem que ainda há muito trabalho pela frente.
A tenda foi mesmo desmontada. Alguns animais estão no Centro de Controle de Zoonoses de São Sebastião, que fica a pelo menos 40 minutos da área mais afetada pela tragédia. E muitas pousadas conveniadas que receberam os desabrigados não aceitam os animais. A luta agora é evitar o abandono, conseguir lar temporário e definitivo para os muitos cães e gatos remanescentes. E, claro, sem esquecer de prestar assistência à população mais carente, que vive longe da parte turística da cidade. Mas o sentimento, apesar das dificuldades, é o de esperança. Como o nome simbolicamente escolhido pela Nájila, para a cachorrinha que ela adotou no hostel. Ela é muito calma, ela é muito paciente, então ela me ensina muito sobre isso, porque foram dias de muita tensão mesmo, assim, tudo muito caos, muita coisa acontecendo. A minha amiga perdeu a casa dela inteira, meus amigos que eu trabalho no carrinho de praia perderam todo o material de trabalho. E que a gente não perca a esperança de comemorar mais encontros e reencontros durante a reconstrução desse litoral tão bonito. A esperança é assim, né? É com muita calma que as coisas vão ser reconstruídas. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Esperança e solidariedade, recurso público, né? Porque, por exemplo, agora essa tenda já foi desmontada, né, como eu falo na matéria. O CCZ presta alguma assistência, mas é pouco ainda, porque fica a 40 minutos da zona turística ali, quer dizer, da parte mais afetada. Então, se o morador não tem um grão de ração, como é que ele vai se deslocar 40 minutos? É complicado. Então, isso tem ficado na mão dos voluntários, né? Por exemplo, como o hostel que a gente mostrou, né? O hostel Rosa dos Ventos, é esse grupo de protetores que até agora abriga animais, né? E foi criado também um site para facilitar a ponte, porque muitos animais perderam Você sabe de cabeça, Valesca? Sei, é Adote um Pet do Litoral Norte. .com.br, deve ser. Isso. Adote um pet do litoral. Ai, dá vontade de adotar vários. Sim, dá vontade. Tem também, no meu perfil, tá tudo listadinho também, as pessoas que ajudaram, porque eles continuam precisando de ajuda, né? Isso é uma coisa que... A longo prazo. A longo, porque é isso que a gente começou abrindo o bate-papo, né, Regina? A cobertura é muito ostensiva quando a tragédia é recente, mas e depois? O problema só aumenta. E até um jeito ruim, na minha opinião, de fazer jornalismo, porque parece, quando eu fazia Hard News, assim, parece que você está sempre buscando a tragédia, e a ideia não é essa, aconteceu aqui, vamos A gente sabe acompanhar. que o jornalismo é a novidade, né? O que dizia antigamente que o jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã. É a novidade, mas a gente não pode deixar a humanidade de lado. O jornalismo também está passando por essa mudança que eu acredito muito. E vocês fazem um excelente trabalho, você olhar um pouco além, sabe? Tá, tudo bem, a tragédia é essa, mas e depois? Quais os muitos lados dessa tragédia? E sabe uma coisa que eu fiquei pensando agora, olhando as imagens nesse telão aqui, a gente precisa repensar, e vocês falaram várias vezes, longe da região turística, a gente precisa repensar o que é fazer turismo. Por que eu quero fazer turismo numa praia maravilhosa se os funcionários que estão ali para me servir levam uma vida horrorosa, longe, distante, sem conforto, sem os privilégios? Exato. Eu acho que o turismo precisa ser repensado, e a maneira como a gente consome o turismo. E a questão do déficit habitacional, né, Regina? Porque isso daí não é só de São Sebastião. Moradia irregular tem no Brasil inteiro, casa em encosta tem no Brasil inteiro, e chuvas vai ter sempre. Então, assim, é um problema que, infelizmente, a gente sabe que não é o último. Então, acho que é um momento também... E que tem sido recorrente. Tem sido recorrente, porque as pessoas realmente não têm onde morar, como a gente mostrou na matéria. E tem uma lei, Regina, até acho legal as pessoas saberem isso, que a gente apurou direitinho, é uma lei federal de proteção e defesa civil. Então, os municípios, eles têm a obrigação de zelar pelas moradias das pessoas. Parece que não, mas o município pode ser multado, processado, inclusive, se houver uma ação movida pelo Ministério Público, eventualmente. Por colocar as pessoas em risco. Por não monitorar. Na verdade, a lei cita o crime de omissão, que seria não fiscalizar permanentemente onde estão sendo construídas as moradias, porque é esse dilema, né? Os moradores falam que constroem as casas porque não tem onde morar, mas é dever do poder público também saber onde estão sendo construídas essas casas. Resolver esse... Para não serem construídas, né? Então... E sabe uma coisa que sempre me incomoda sempre? Assim, a culpa...
choveu mais que o previsto, a culpa é da chuva. Então, a previsão foi mal feita. É por isso que tem a lei. Eles têm todas as parcerias, tanto com Defesa Civil, com os órgãos meteorológicos. Eles têm a obrigação, exato, eles têm a obrigação de saber. No caso de São Sebastião, um advogado especializado em direito ambiental contou pra gente que a prefeitura já foi multada 37 vezes nos últimos 3 anos por esse motivo. Tá vendo? Por omissão de não fiscalizar um eventual desastre, um eventual deslizamento. Vidas em risco, né? Vidas em risco, exato. O Jornal da Gazeta vai ao ar de segunda a sexta, aqui na nossa emissora, às 7 da noite. Das 7 às 8. Quem perdeu essa série de reportagens vai poder ver aqui conosco, mas também pode entrar no site do jornal. Amanhã é o Dia Nacional dos Animais. Então a gente vai ter aqui no Mulheres um bate-papo muito importante e necessário sobre doação, proteção e resgate de animais. Você não pode perder. E essa matéria que se te tocou, encaminhe para outras pessoas, né? Porque quem sabe todos esses animaizinhos consigam outro lar. Os que não tiveram a felicidade de reencontrar a família, que possam fazer parte de outras famílias. Vocês conseguiram sair de lá sem adotar nenhum? Eu consegui porque eu já tenho 5, A Valesca tem cachorro, eu não tenho. Eu já tenho 5. Ela ficava me... Adota aí, ó, gostou de você. Mas eu estava tentando persuadir o Luciano o tempo todo, já encaminhei o site para ele, viu, Luciano? Dá mais mas vai chegar esse momento, ainda não chegou, mas vai chegar. Então, mas tem que adotar com responsabilidade. Com uma esperança tão simbólico, né? Ressignificou ali a vida da família, né? Sim. Parabéns, viu? Obrigado, parabéns, um orgulho tê-los aqui conosco. Venham sempre que quiserem e eu repito, assim, o trabalho que vocês fazem é motivo de orgulho para todos nós. Obrigado. Da emissora e como jornalistas. Obrigado, Regina. Até a próxima. Inscreve para ganhar o prêmio, que vocês vão ganhar o prêmio. Como é que chama? Diário das Ruas? Sim, Diário das Ruas. Espetáculo, um espetáculo. Até mais. Eu te pergunto,